Isso aí, meu aluno, mais um bloco, e nesse bloco nós vamos começar a ver sobre os editores de texto. Bom, aí quando a gente fala em editor de texto, nós temos um problema de migração de versões, porque atualmente você encontra aí algumas versões caindo na prova, mas outras que já estão caindo da prova, caindo na e caindo da. Por exemplo, o Word 2003 é um cara... Em geral, o Microsoft Office 2003 é um cara que está caindo da prova. Já está entrando com bastante força o Office 2007. Enquanto que o BR Office Writer, por exemplo, o BR Office em geral, esse cara sempre vai continuar caindo na tua prova. Porque o BR Office é software livre. Então nós vamos cair com o Microsoft Office, comparar 2003 e 2007 e falar sobre o BR Office. O Microsoft Office tem o 2010. 2010 ainda não vai cair na sua prova. Por quê? Mal entrou 2007, está entrando esse cara. A nossa sorte é que do 2007 para o 2010 não há tantas mudanças, não há tantas diferenças. Agora o problema é ver esses dois. Você provavelmente ainda utiliza mais o 2003. Teve muita recusa, muita dificuldade em entrar no mercado em 2007. Por quê? Porque ele mudou muita coisa, ele trouxe muita novidade. E essas novidades, para as pessoas, acabou prejudicando o serviço, a agilidade. Se tornou mais difícil trabalhar com esse programa. Então as pessoas ainda se mantiveram usando o 2003. Por isso que ele está tanto tempo aparecendo ainda nas provas também. Porque tem poucos usuários em 2007. E o 2010 já está no mercado e esse cara não emplacou. Beleza? O que acontece? Nós vamos ver essas novidades, essas diferenças entre 2003, 2007 e o Writer. Então todos eles têm diferenças. O bom para a gente comparar é que o Writer, a cara dele é muito semelhante à cara do Word 2003. Então ele ainda traz a mesma estrutura. Bom, mas para começar a falar desses programas, vamos ver primeiro aí os formatos que eles nos trazem, porque nós já temos novidade em cima desses formatos. Começamos daí lá pelo Office 2003, o Word. Os formatos que ele salva. O Word 2003, por padrão, salva o formato doc. Você vai lá em salvar, ele vai salvar em doc por padrão. Mas ele também salva em dot. O que é dot? O doc é documento. O dot, ele é um modelo. Toda vez que tiver esse cara aí, é um modelo. É o quê? Document template. O T aqui está dizendo que é template. Traduzindo, modelo. Beleza. Nós vamos ver o que é esses modelos aí. TXT, formato de texto puro. RTF, um formato de texto aberto, livre. HTML, ou seja, o Office, você pode salvar páginas da internet. Por quê? Ele permite você salvar HTML. E XML. É um formato aí que coloca informações, características do documento. Beleza, esse aqui é fácil lembrar. Quais os principais formatos que cobra desse cara? Doc e dot. Mas a prova vai trazer uma outra comparação em cima desse cara. Se aparecer ele na sua prova. Já vamos ver ela. Vamos ver primeiro qual são as novidades do 2007. O doc agora não é mais só doc. O formato padrão tem um X a mais. DocX. Por que esse X? Porque o Office 2007 trouxe muitos estilos a mais. E a forma como ele grava os documentos. Agora, junto com o documento, ele cria lá um XML que você não enxerga. Mas ele está junto com o documento. O que tem dentro desse XML? O que acontece com ele? Ele grava as características, as configurações do teu documento de texto. E usando esse XML, você vai ver que um documento ele fica muito menor usando a versão DocX. Experimente lá, se você tiver, pega um documento que é no formato doc, lá do Word 2003, um que tenha de preferência imagens e vários textos, figuras, tabelas, que seja um documento pesado, grande, tamanho de arquivo grande. E salva o mesmo documento lá no Word 2007 como DocX. Compara o tamanho dos documentos. Você vai ver que esse cara é menor. Ele vai trazer um arquivo menor. Então é uma dica, caso você queira diminuir o tamanho dos arquivos, compactá-los só usando o mesmo formato doc. Beleza. Então o DocX.
trouxe novos estilos. Por isso que surgiu essa nova letra. Eles não mantiveram o nome doc para a versão 2007. Por quê? Porque esse documento, esses novos estilos, o Word 2003 não consegue mostrar para o usuário, não consegue colocar no documento. Ele vira algo que ele não entende. Beleza, então vamos criar um formato diferenciado, já para evitar que a versão antiga abra esse documento. Ok, assim como o documento puro teve evolução, o modelo também teve evoluções. Também tem o modelo .x. Mas ainda ele mantém as opções de salvar e abrir documentos que sejam na versão antiga, que sejam da versão criada no Word 2003. Então você pode também, eu quero fazer um documento, mas eu sei que quem vai abrir talvez não possa ter o 2007, talvez ainda tenha o 2003. Então salva com o formato doc, porque você vai saber que a pessoa que tem um software mais desatualizado consiga abrir esse documento. Aí, outra novidade aí nas atualizações do Office 2007. Logo no início que ele lançou, ele não tinha isso. Isso foi uma atualização automática dele, que já veio nas atualizações. É salvar o formato ODT, Open Document Text. O que acontece? Esse formato ODT, ele é padrão de quem? Do Writer. Olha aqui, esses são os formatos padrões do Writer. Para documento, esse aqui é o equivalente ao doc lá do Word, então esse aqui é o formato documento. É o ODT, Open Document Text. Mas eu também tenho o Open Template Text. Ou seja, esse cara aqui é o modelo do BROffice, do Writer. Assim como o DOT e o .x lá do Word. Então é o OTT. Por quê? O Writer trabalha com formato de documentos software livre, formato de documentos de código aberto. Aí, como esse cara ganhou mercado, a Microsoft teve que colocar o ODT também dentro do Office 2007. Isso aqui foi todo um rolo, burocracia e tudo mais, deu processo para a Microsoft e tudo mais por causa disso. Mas no final, no fringir dos ovos, aí, como muitas pessoas falam, ficou o ODT lá como opção de salvar do Office 2007. Então ele salva, o Office 2007 e 2010 salva formatos do BROffice. Ok, o ODT é um deles. TXT continua valendo, RTF continua, HTML continua, HTML também, o XML também. Mas agora, olhem aqui, eu tenho a opção para salvar em PDF. Estou falando das opções de salvar. Ou Microsoft Office 2007 inteiro, não só o Word, ele permite salvar em PDF. Coisa que no 2003, o PDF, você não fazia nada. Você não conseguia salvar ele e muito menos exportar. Por quê? Cuidado, o Writer, ele somente exporta. Então, muita atenção nisso. Ele não salva PDF, ele exporta. E o 2003 do Word não faz nada. O Word 2007 salva em PDF. Coloca aqui só para você retomar. Salva em PDF. Ok, vamos lá para o Writer. Vimos o modelo padrão, o documento padrão, mas o Writer, aí nas últimas versões dele, salva formato doc, salva formato docx também. Antes aí, na sua versão 3.2, por exemplo, ele não salvava docx. Já na versão 3.3, ele começou a salvar docx também. Até a 3.2, ele só abria o docx. Mas na hora de salvar, você tinha que salvar em outro formato. Você não conseguia sobrescrever aquele arquivo. Agora, na 3.3, ele trouxe essa novidade. Permite salvar também em docx. TXT também, texto puro. O RTF também. Esse cara aqui é o pepino. SXW. Por quê? Esse aqui foi o primeiro formato padrão do Writer, que fora substituído pelo ODT. Porque no início, o Writer, ele não era da suíte BR Office. O Writer, no início, ele era da suíte Star Office.
Então ele era chamado de Star. Então, aí ele tinha esse formato, Star Office, o formato do Star Office. Ele era o primeiro, foi substituído pelo ODT. Então, pode aparecer questões que digam que esse cara é um novo formato padrão. Não, o formato padrão é o ODT. Ele permite ainda salvar em SXW, assim como XML e também o HTML aí. Então são os formatos que você pode salvar. Lembrando aí, sempre, muita atenção nesse exportar PDF. Tanto que eu vou mostrar para você que o Writer tem um botão exportar PDF. Beleza, então essas são algumas das novidades em relação aos arquivos, documentos que nós podemos gerar com essas versões dos programas. Mas quais são as demais novidades do programa? Que novidades que nós temos aí que diferenciem o 2003 para o 2007? De quem? Do Word. As novidades em relação a esse cara são: primeira novidade, o Word 2003, você tem barras de menu. Então você tem a barra, você tem barras aqui dentro. No 2003, que barras? Você tem lá o menu. Você tem lá, que outra opção? Você tem a barra de ferramenta. E você tem barra de que tipo de ferramenta? Você tem barra de ferramenta inicial, duas por padrão. A própria barra padrão e a barra de ferramenta de formatação. Essas duas abrem por padrão logo de início que você inicia o Office 2003, o Word 2003 mais especificamente. Então, essas aqui são barras, principalmente essa, barra de menu, que é onde que a sua banca vai cobrar. Por quê? Agora, dentro do nosso querido Office 2007, lá pegando o Word 2007, o que acontece quando a gente fala desse cara? As barras de menus deram lugar à faixa de opções. O que acontece aqui? Acontece que agora você não tem mais aquela citação, vou clicar no menu arquivo. Não tem mais menu arquivo no Office 2007 nem no 2010. Você tem agora guias, abas. Você tem opção da faixa de opções. Então ele pode citar essas palavras e não mais menu. Então se aparecer a palavra menu, está errado se falar do Office 2007. Agora, lá no 2003 está correto. Então pensa nesse cara aqui como menus. Aqui você tinha menu arquivo, você tinha lá o menu editar, exibir. Aqui não. Aqui, quando ele for falar, aonde que eu pego e alinho o meu texto centralizado? Bom, você vai na opção, início, e lá dentro daquelas opções que estão lá dispostas, você vai ter a opção de alinhamento. Então agora são faixas de opções, ok? Essa é a primeira mudança. E junto com essa mudança, você vai ver que no Word 2007, você não tem mais o menu arquivo, porque você não tem mais barra de menu. Mas, então o que tem agora? Como que eu faço para salvar? Agora, para salvar, você tem um botão. O que é esse botão lá que tem o símbolo do Office, do Microsoft Office? Esse aqui é o botão Office. Exatamente com esse nome aí que ele traz para você, botão Office. Esse cara, ele tem as funcionalidades, algumas das funcionalidades que você encontrava no menu arquivo. Algumas delas, nem todas. Por exemplo, no menu arquivo, lá dentro do Word 2003, você tinha a opção configurar página. Essa opção aqui não está dentro do botão Office. Essa opção agora virou uma opção da faixa de opções chamada Layout.
de página. Então, ele tirou algumas coisas e trouxe para cá. Essas opções, nós vamos ver as que mudaram e as principais que podem cair na sua prova. Então, teve muita mudança por causa dessa faixa de opções em relação à barra de menus. E é esse cara que vai cobrar de você. Mas, o Writer, ele continua igual o nosso Office 2003, o Word 2003. Ele tem barra de menu, tem arquivo, a opção configurar página, nele é diferente, mas por questões do desenvolvimento do programa e não por questões de versão. Então essas comparações você vai estar vendo passo a passo. Então vamos agora ver como que é a janela desse programa. Vamos ver ali qual que é a principal característica da cara deles. Eu vou mostrar ali na sua tela. E depois a gente volta para o quadro e você vai ver os detalhes dele. Então vem aqui e acompanha na tela do seu computador. Observe que eu joguei na sua tela 3 dos programas que vão cair. O Writer, o Word 2003 e o Word 2007. Observe que cada um deles se apresenta de uma forma diferenciada. Bom, primeiro cara que nós vamos dar destaque aí. Observe aí o Word 2003, esse que vai saltar na sua tela aí na frente de todas as janelas. Eu tenho aqui 2 barras de ferramentas, ferramentas padrão, passando com o mouse em cima, e a barra de ferramentas de formatação, essa que tem as opções de formatar. Ok, e observe que eu tenho barras de menus. Mas, olhem no BR Office Writer, esse outro que saltou na frente da sua tela. Esse cara aqui, ele tem barras de menus assim como o Word 2003, tem a barra de ferramentas padrão, assim como o Word 2003, e a barra de ferramentas de formatação. Então esse cara é tranquilo para você se programar na hora da prova. Compara ele com o Word 2003. Mas olha aqui as diferenças que o nosso Word 2007 nos trouxe. Cadê os menus? Agora são opções que nós temos. Algumas delas estão sendo exibidas para você, mas não são padrões. Por exemplo, essa guia Desenvolvedor, essa guia Suplementos, Nitro PDF e Acrobat são opções que não lhe aparecem por padrão. São opções exibidas posteriormente, através da instalação de alguns paths ou instalação, ativação de exibição da guia Desenvolvedor, por exemplo. Essas aqui você não precisa se preocupar. Agora observe que dentro da opção Início, eu tenho opções aqui de área de transferência, as opções que eu tinha, aonde? Dentro da barra de ferramentas de formatação. Então elas vieram para o início. Aí temos aí outras guias dentro do 2007. Ok, essa é a tua cara desse editor, desses 3 editores. Agora acompanha aqui no quadro. Você vai ver que nós temos alguns botões ali que nós não temos em outros. Vamos comparar aí do Word e do Writer. Vamos fazer uma comparação já com 2 botões que aparecem na barra de ferramentas padrão que não tem dentro do Word 2003. Qual que são essas opções? Estamos comparando aí o Writer com o Word 2003. O botão Exportar PDF. Aquele botão que aparece lá PDF, ou às vezes ele pode aparecer lá o símbolozinho da Acrobat, alguma coisinha lá, que eu não lembro como é que desenha o símbolo da Acrobat. E você tem essa opção ali. Então esse cara aqui, ele exporta para PDF. É um botão unicamente do Writer. É esse cara aqui, exportar PDF. No Word você não encontra ele. O que ele faz? Ele vai abrir uma janela, assim como a do salvar como, só que para exportar o seu PDF. Beleza. Outro botão que aparece no Writer, que não aparece no Word, é o botão de ativar a correção ortográfica. O que é esse botão aí? Ele tem um sublinhado vermelhinho embaixo das letras, e o certinho. O que esse cara faz? Ele só está ativo ou desativo. Para que serve? Para quando você digitar lá dentro do seu editor de texto Writer, uma palavra assim, texto com S, e quando ele está ativo, vai sublinhar em vermelho embaixo dela. Para dizer, olha, essa palavra aqui contém erros ortográficos. Se ele estiver desativado, esse sublinhado não aparece. Para você ler o texto com uma maior facilidade, não poluir o seu ambiente de texto. Cuidado, porque o Writer também tem esse botão aqui, ó. Ele é diferente.
Esse botão, ele também é encontrado no Word. Então, o Word 2003 e o Writer, os dois têm esse botão aqui. Esse aqui é só do Writer, assim como o PDF. Então, esse cara, ele faz o que dentro do Word, dentro do Writer? É a mesma coisa do que você pressionar a tecla de atalho F7. Ele abre o corretor ortográfico. Ele vai abrir aquele programa que permite você ir corrigindo palavra por palavra, de cada ocorrência que ele achou uma palavra errada. Então ele permite, ele abre uma nova janela. Ao contrário deste botão, que só ativa e desativa. Então esses dois são diferentes, sendo que esse só aparece no Writer e o da ferramenta corretor ortográfico aparece tanto no Writer quanto no Word. Beleza. Mais uma novidade aí em relação a esses caras. Qual é a novidade? É a novidade dos menus que eu comentei com você antes e que eu mostrei agora na tela. Observe que o menu do Word 2003 e do Writer, eles eram parecidos, só tinha aqueles dois botões de diferença ali. E alguns outros modificam, parecem diferente o desenho. Mas os que vão aparecer na tua prova, que vão ser cobrados, é aqueles dois. Aí, eles vão pedir o seguinte. Vocês viram que você lá no seu computador, na janela, ou mesmo quando você abre ali no seu navegador, a barra de menu, ela tem uma letra que é sublinhada. Por que essa letra é sublinhada? E como você viu, no 2007 eu não tenho mais barra de menu e não tenho letras sublinhadas. Experimente pressionar Alt dentro lá do Word ou de algum programa que tenha barra de menu. Você vai ver que ele vai esperar, como se ele tivesse posicionado a seleção nesse botão. No Excel, por exemplo, você pode ainda pressionar a barra, sem estar mesmo dentro de uma célula selecionada, no início do conteúdo, vai fazer a mesma coisa que o Alt, vai posicionar aqui. Aí o que acontece? Quando você usa ali, por exemplo, o Alt mais a letra A, ele abre o menu arquivo. É isso que ele faz. Alt mais a letra A, ele vai abrir aquele menu arquivo. Ah, mas se fosse Alt mais a letra E, ele abriu o menu editar. Então essa letra sublinhada é a que vai aparecer na combinação da tecla de atalho Alt, para que abra o menu com uma maior facilidade, maior agilidade. Ok, e no 2007? Eu não tenho mais menus. Essa funcionalidade do Alt deixou de existir? Não. Então aqui ainda você tem a opção do Alt. Só que nesse cara é diferente a funcionalidade dele, o funcionamento. Ele não tem mais a letra, mas quando você pressiona Alt, ele vai trocar qual que é o foco. Ele vai pegar lá, por exemplo, estou aqui na sua janela. Você tem a sua faixa de opção aqui. Tem as opções lá dentro, em cima. Quando você está editando um texto, tem aqui o documento, escrevendo texto. Se você apertar Alt, você vai sair do foco do texto. Você vai focar na barra de opções, na faixa de opções. O que acontece nesse caso aqui? Ele vai focar e para cada opção dessa, ele vai mostrar uma combinação de letras e números, ou somente letras. Como assim? Ora, nesse caso, para ficar mais fácil de te explicar, me acompanha ali na tela e você vai ver como que está colocado. Observe, colocar aqui, aumentar o espaço ocupado pelo Office 2007 e vou apertar a tecla Alt. Olhe que opção início, opção inserir, apareceu uma letra sobre elas. Por exemplo, eu já estou com a aba início em destaque, mas se eu pressionar a letra C, ele vai exibir as outras opções. Então, se eu pressionar aqui, por exemplo, a opção AC, eu vou estar posicionando o alinhamento centralizado. Observe o cursor de tela, ele está no centro. Então, eu posso usar somente teclas de atalho agora para acionar opções da minha barra, que antes era chamada de barra formatação. Agora, na faixa de opções início ou qualquer outra faixa, eu posso colocar através de tecla de atalho. O que antes era mais complexo lembrar todas as teclas de atalho, agora aparece ali para você logo de cara na tela. Então você viu que tem muitas coisas que você pode fazer de diferente entre o Word 2007 através dessa faixa de opção. E
No próximo bloco, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o que tem dentro de cada menu e dentro de cada faixa de opção. Então vai ser uma abordagem minuciosa. Nós vamos observar quais são os principais pontos que caem, mas vamos ver as principais opções que estão ali dentro. Algumas eu não vou comentar para você, porque elas não são foco da banca. Outras, em compensação, podem aparecer muito na sua prova. Ela pode ser muito frequente. Principalmente aquelas opções que mudaram de lugar. Essas têm um lugar bem especial aí para você estudar, marcar ela, decorar, para que você lembre na hora da prova. Então, até o próximo bloco.